Para realizar a preleção ao Senhor, convidamos o excelentíssimo Senhor José Manuel Cérvulo Correia, sócio fundador do Cérvulo e Associados, secretário de Estado da Imigração de Portugal em 1976 e professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Agradeço aos senhores professores, organizadores deste fórum, a honra que me proporcionaram ao fazer-me sentar aqui nesta tribuna, em companhia dos senhores Ministro e Professor Lewandowski, do Sr. Professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e do Sr. Professor Jorge Miranda. É uma honra imerecida. Procurarei, na medida do possível, reparar a diferença que deles me separa com estas breves palavras. Sr. Professor Dr. Jorge Miranda, raramente a aura dos melhores juristas ultrapassa os muros da sua universidade ou os círculos do foro, bem como as páginas redigidas para um público leitor setorial. No entanto, em Portugal, ao longo da nossa história, alguns cultores do direito chegaram mais longe e subiram mais alto. Foram e são aqueles que deixaram que os ventos de mudança lhes enfunassem as velas, com isso reunindo a energia com que colocaram ao serviço da comunidade um saber pacientemente estruturado e uma capacidade de inovação que pouco crédito teria merecido se não se alicerçara numa incontestável dimensão científica dos protagonistas. Deixem-me citar dois casos com os quais me parece justo enfileirar o nosso homenageado Jorge Miranda. Desde logo, o do Dr. João das Regras, que, regressado pouco antes do estudo de Bolonha, desempenhou, nomeadamente nas Cortes de 1385, papel preponderante na justificação do preenchimento da vacatura da coroa pelo mestre Davis e na reformulação institucional da monarquia portuguesa. Um segundo caso é, no século XIX, o de António Luís de Seabra. Ocupara no estudo os tempos de clandestinidade e exílio com que se furtou a repressão miguelista. Mais tarde, quando a estabilização das condições políticas criara condições para reformas de fundo, apresentou o projeto do Código Civil de 1867. Além de estruturado com racionalidade e primorosamente redigido, o diploma constituiria, como alguém escreveu, um marco jurídico dinamizador de mudanças nas mentalidades e nos métodos da vida social, também promovendo objetivamente a aceleração de uma autêntica produção jurídica nacional. A intervenção de Jorge Miranda entre 1974 e 1976 nos destinos do nosso país, dependentes, graças a circunstâncias excepcionais, do rumo a imprimir a um novo sistema jurídico em gestação, dá-se, como também sucedera com aqueles, por assim dizer, seus antecessores, em um momento de súbita, rápida e incerta mudança. E tal como com eles, numa fase histórica em que o protagonismo do pensador e ativista jurídico envolvia riscos pessoais. Assistente da Faculdade de Direito de Lisboa a partir de 1969, Jorge Miranda dedicara desde sempre a sua atenção e o seu interesse ao constitucionalismo e à teoria da Constituição. A sua dissertação do curso complementar, a que hoje corresponde o mestrado, sob orientação de Marcelo Caetano, esse nosso grande professor de Direito Público transviado na política, versara a teoria da inconstitucionalidade. Em 1970, iniciara-se no ensino do direito constitucional. Com meticulosidade e enorme capacidade de trabalho, fora acumulando e ordenando conhecimentos de direito constitucional e prática constitucional comparados e de história constitucional, com particular desvelo para com a nossa, desde os primórdios da Constituição de 1822. A Revolução de 1974 desvendou-lhe imediatamente
novos e desimpedidos horizontes, logo turvados pelas tentativas de forças de cariz totalitário de impedir a edificação de um Estado de Direito. Mas quando finalmente se venceram as obstruções à convocação e eleição democrática de uma Assembleia Constituinte, Jorge Miranda compreendeu, como outros, aliás, nesta Casa, que chegara a hora de converter a formação académica em arma de luta política, visando uma real democratização da sociedade portuguesa. Eleito deputado à Assembleia Constituinte, Jorge Miranda foi, segundo creio, o principal autor material do projeto de Constituição do grupo parlamentar do seu partido de então. E o Diário da Assembleia Constituinte revela a sua intervenção na discussão em plenário da maioria dos preceitos. Como relator da Comissão de Redação, a par de Vital Moreira e de Carlos Lage, deve-se-lhe, por outro lado, um imenso trabalho na organização do texto final, em reformulações da sistematização, modificações formais, deslocação, aglutinação, fusão, cisão, remodulação e explicitação do sentido de muitos preceitos, propostas de alteração, aditamentos e eliminação e ainda de colocação de epígrafes nos artigos. O resultado deste trabalho da Comissão seria aprovado em plenário sem discussão. Este modo assaz consensual, como se concluíram os trabalhos de uma Constituinte de percurso frequentemente acidentado, mostra, a meu ver, que se afirmara naquela fase final uma concepção compromissória da Constituição, capaz de colher frutos da tensão dialética e de minorar a intolerância e a agressividade iniciais. A esta distância no tempo, revela-se mais nitidamente a injustiça e o desligamento das realidades das quase imediatas críticas ao alegado espírito de cedência dos constituintes de vários bordos que pilotaram naquele sentido o rumo das interações na Assembleia. Portugal estivera a um passo da Guerra Civil e os sentidos de humanidade e pacificação inculcavam que se atalhasse uma cisão irrecuperável do povo português, graças, designadamente, a uma lei fundamental em que todos pudessem rever em alguma medida, ainda que ninguém tivesse condições para uma identificação total. Aprovada a Constituição em 2 de abril de 1976, logo em 1979, Jorge Miranda, devolvendo ao foro académico a sua experiência e o seu trabalho constituintes, se doutorava em Ciências Jurídico-Políticas na Universidade de Lisboa, com uma tese intitulada A Constituição de 1976, Formação, Estrutura, Princípios Fundamentais. Uma olhadela ao índice desta obra basta para que fique evidenciada a teorização da Constituição de 1976 como facto político, como a história própria e como realidade normativa, com uma dimensão material marcada pelos fins públicos, os princípios e os direitos fundamentais e uma dimensão formal quanto à sua posição no sistema enquanto parâmetro superior da separação dos poderes, da produção das demais normas do ordenamento e do Estatuto do Direito anterior. Era, no nosso panorama doutrinário, uma primeira, fecunda e norteadora teorização da nova lei fundamental. Jorge Miranda participaria ainda como deputado à Assembleia da República na primeira revisão constitucional em 1982. Com a extinção do Conselho da Revolução e a instituição do Tribunal Constitucional, o reconhecimento do direito à iniciativa económica privada e o afastamento do caráter residual do setor da propriedade privada, o aprofundamento dos direitos e garantias dos cidadãos em face da administração pública, a admissibilidade da formação de tribunais arbitrais, a par de outras medidas, confirmava-se o acerto da orientação compromissória perfilhada em 1976. Iniciava-se assim um rumo da reforma constitucional gradual, alinhando o aperfeiçoamento do Estado democrático e social de direito com as mudanças na realidade sociopolítica. Reside aí, a meu ver,
a explicação para o facto de, em Portugal, se ter evitado até hoje a polarização imoderada que aflige outras sociedades nacionais. Não menosprezando os contributos de tantos outros, merece Jorge Miranda destacadamente o título de Pai da Constituição, outorgado pelo consenso popular. Não, porém, que o impulso genesíaco da paternidade se tivesse esgotado na sua inolvidável atuação como constituinte. O tempo nunca chegaria para pormenorizar quanto lhe devemos pelo constante papel... pelo constante papel... pelo constante papel desempenhado até hoje como publicista universitário, interventor cívico e professor. Os múltiplos volumes, tantas vezes atualizados, do seu Manual de Direito Constitucional representam, a par do Direito Constitucional de Gomes Canutilho, os textos fundantes do ensino do atual direito constitucional em Portugal. Somam-se-lhe os preciosos tomos da Constituição Portuguesa anotada, a organização de coletâneas de estudos, sobretudo as comemorativas das sucessivas décadas de vida da Constituição, e os inúmeros escritos teóricos dispersos por livros de homenagem e revistas da especialidade. Jorge Miranda não se tem, no entanto, deixado enlear no círculo de marfim da vida universitária e da inerente produção teórica. Pelo contrário, são frequentes os seus artigos de opinião em órgãos da imprensa pelos quais participa, em linguagem despojada, no espaço público, em debates relevantes para a generalidade dos cidadãos. Traço característico e vincado da personalidade deste nosso homenageado foi, desde sempre, o seu interesse e a sua intensa colaboração no estreitamento dos laços entre teorização e ensino do direito em Portugal e nos outros países de língua portuguesa. É justo sublinhar a este propósito a sua ampla colaboração com universidades brasileiras. Jorge Miranda nunca escondeu, aliás, o seu amor e atração pelo Brasil, ao qual o unem laços de família, como com tantos outros sucede em Portugal, designadamente com este que aqui vos fala, lembrando com orgulho e veneração a minha avó Francisca, nascida para os lados de Humaitá, lá nos confins da Amazónia. Por fim, mas sempre que a ordem da exposição implica um menor grau de importância e antes pelo contrário, não posso deixar de referir o papel do nosso homenageado como professor desta faculdade e também da Faculdade de Direito da Universidade Católica, que ajudou a fundar. Não irei sumariar sequer o seu currículo docente, designadamente sobre o ensino ao longo dos anos, o impressionante número de orientações e arguições de tese de mestrado e doutoramento, os discípulos que, a par de outros como o nosso preclaro Presidente da República, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, deixou no seu rastro. Nesta nossa escola, toda uma geração de constitucionalistas se orgulha de serem seus discípulos. Para simplificar, citaria apenas neste momento o professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, coordenador científico do Centro de Investigação co-organizador deste evento, e na Católica o professor Dr. Rui Medeiros, corresponsável pela Constituição Portuguesa anotada. A diversidade dos enquadramentos político-filosóficos e as diferentes orientações metodológicas destes colegas não chegam para esconder a matriz formativa comum. Diversos outros nomes aflorarão, por certo, à mente de quem me escuta, e o seu número e valor demonstra que a velha tradição da Escola de Direito Público de Lisboa se perpetua. Professor Dr. Jorge Miranda, a certeza de que passará à história alguém que se encontra vivo e atuante entre nós, estimula-nos e conforta-nos. Glória a si e à nossa escola que o formou, o enquadrou institucionalmente e contribuiu, através de si, para o progresso do direito no nosso país e no mundo. Tenho dito.
Senhora Diretora da Faculdade de Direito, senhores professores Ricardo Lewandowski, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, José Manuel Servo Correia, senhoras e senhores, é com muita emoção e com muita gratidão que agora dirijo breves palavras. Em primeiro lugar, quero agradecer aos organizadores deste Fórum Jurídico terem se lembrado de mim para este momento de homenagem, ao mesmo tempo em que é homenageado o ilustre professor Ricardo Lewandowski. E quero agradecer, muito particularmente também, ao professor Sérgio Correia, as suas palavras amigas e muito generosas, as palavras que me dirigiu. Vou ser bastante breve, apenas vou focar 3 pontos. Em primeiro lugar, é para mim, além de uma honra, uma enorme satisfação participar neste fórum jurídico que reúne eminentes professores e juristas do Brasil. O Brasil a que me ligam laços muito profundos. A mãe do meu pai era brasileira, uma das minhas avós era brasileira. E na primeira vez em que estive no Rio de Janeiro, fui visitar a igreja em que ela se casou com o meu avô. E fui muitas vezes ao Brasil, 44 vezes fui eu ao Brasil. E estive em 22 dos 26 estados do Brasil. Sempre recebido maravilhosamente, com amizade, com carinho e com participação ativa dos oradores, dos participantes nos eventos, nas minhas intervenções. Laços muito fortes que continuam. E laços que criaram muitas amizades. E permitam-me aqui citar em particular o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que várias vezes me convidou para ir à Faculdade de Direito de São Paulo, do Arco de São Francisco, de que é um dos mais ilustres representantes. Muitos amigos no Brasil, muitos amigos brasileiros. E também tenho tido a satisfação de, nas minhas aulas de mestrado e doutoramento, que continuo a dar, ter a presença de muitos alunos brasileiros. O meu contacto com o Brasil mantém-se constantemente. Sinto uma profunda afeição pelo Brasil e uma profunda veneração pelos seus êxitos, pelas suas realizações. Como disse em Braga, há pouco tempo, no dia 10 de junho, dia de Portugal, eu quero prestar homenagem à grandeza do Brasil, a grandeza não só geográfica, mas também humana e cultural e jurídica do Brasil. Depois, um segundo ponto é para me referir ao meu interesse pelo direito constitucional. Posso dizer que ele começou quando estudei História do século XVIII e quando tive a oportunidade de ler a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e tive até a coragem, podemos dizer assim, de traduzir a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Traduzia e ainda hoje é um ponto de referência na minha vida. Mas o meu interesse pelo direito constitucional começou nessa altura e levar-me-ia na Faculdade de Direito a optar sempre por direito constitucional. E quando fiz o 6º ano, o equivalente ao atual mestrado, fiz uma tese sobre inconstitucionalidade, que há pouco o professor Sérgio Correia referiu, a primeira tese sobre inconstitucionalidade que era feita em Portugal nos últimos 50 anos. Durante 50 anos, o direito constitucional não era considerado, por razões políticas evidentes, mas também por razões académicas. Dediquei-me ao direito constitucional desde então, totalmente. Toda a minha vida tem sido centrada no direito constitucional. E tive a oportunidade, ou posso dizer, a satisfação de ter desempenhado 3 funções tríplices no âmbito do direito constitucional. Fui deputado constituinte em 1975-76, fui membro da Comissão Constitucional entre 1976 e 1980, a Comissão Constitucional precursora do Tribunal Constitucional e que também tinha já funções jurisdicionais com a competência para decidir recursos de inconstitucionalidade e, principalmente, o ensino de direito constitucional
nesta faculdade e em várias faculdades, devo dizer, não apenas na Universidade Católica, mas também em várias faculdades em que tenho tido a oportunidade de fazer palestras, de ter intervenções de várias natureza. O direito constitucional faz parte da minha vida, talvez excessivamente, posso acrescentar. E, em terceiro lugar, toda a minha vida tem sido uma vida académica. Desde os anos 70 que tenho estado centrado nas universidades, na vida universitária. Nunca exerci a advocacia. Sempre fui apenas, desde os anos 70, docente universitário. Fiz a carreira académica aqui, nesta faculdade. Nesta faculdade exerci as mais variadas funções, mas principalmente a grande satisfação que tenho é de ver que agora, ao contrário do que acontecia em 1964, quando fiz o sexto ano, haver muitos constitucionalistas, haver muitos estudos de direito constitucional, muitos livros, muitas teses feitas em Portugal. Há pouco foi citado o professor Branco de Moraes, também citaria aqui agora o professor Vitorino Canas, que fez uma tese sobre o princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, com mais de 1000 páginas. E tem tido a oportunidade de apoiar sempre os estudos de direito constitucional. O direito constitucional, para citar uma frase que eu costumo citar, Santo Romano, ou a Constituição, que é o tronco da ordem jurídica estatal, o direito constitucional que tem feito parte da minha vida. O direito constitucional e a vida académica. Renovo os meus agradecimentos e quero manifestar de novo a minha satisfação por este encontro entre juristas portugueses e juristas brasileiros. Os juristas brasileiros serão sempre bem-vindos à nossa faculdade. Venham sempre, sempre, sempre. Muito obrigado. Dr. José Manuel Sérvulo Correia, Dr. Jorge Miranda, podem regressar aos vossos lugares.